Olá, bem-vindos de volta ao Off Label. Nosso convidado de hoje é natural de Ibiporã, cresceu em Engenheiro Beltrão, é filho da Leonora e do Euclides, esposo da Márcia, pai da Rebeca e do Lucas, professor aqui no Centro Universitário Integrado, urologista, coordena a comissão gestora do internato e diversos estágios de internato. E eu tenho a honra de receber hoje aqui o professor Eufânio Stefano Sacchetti. Seja bem-vindo, Eufânio. Marco, é um privilégio estar aqui com você e com todos que vão, porventura, irão assistir esse vídeo. Eufânio, a gente sempre começa essa viagem perguntando do porquê da imagem que você escolheu, né? Assim que a gente sempre começa o off-label. Então fala um pouquinho disso. Por que essa imagem que está sendo projetada aqui acima de nós? Essa é uma foto de um local no Pará, né? Mais precisamente ali aos redores de Santarém. Antes de eu levar os alunos a fazer lá estágios, eu já ia lá atender voluntariamente a população ribeirinha. E isso me remete a três coisas. Primeiro, eu adoro a natureza. Segundo, eu adoro servir. Terceiro, eu adoro a medicina. E quarto, eu adoro viajar. Então, são quatro coisas dentro de uma única foto que eu imaginei que fosse bastante representativo para mim, assim. E como é que se processa essa saída ali de engenheiro para fazer medicina, chegar até Campo? Conta um pouquinho sobre isso. Marco, na verdade essa história começa mesmo em Ibiporã. A minha mãe era professora de zona rural, trabalhava com alfabetização, mas ela não tinha o segundo grau, ela só tinha o primeiro grau. E houve uma mudança de prefeito e o prefeito dispensou todos os professores que não tinham o segundo grau. E ela sentiu aquilo como uma grande vergonha e ela prometeu para ela que os filhos delas teriam que estudar. E por conta disso, eles vieram ganhar a vida para cá, através da agricultura, aqui na cidade de Engenheiro Beltrão, trabalhar com café, com criação de galinhas com ovos, etc. E quando eu cheguei à hora de começar a estudar, houve uma conversa entre ele e o meu pai. Pelo meu pai, nós teríamos continuado na zona rural, eu tenho mais dois irmãos que também são médicos, mas ela falou assim, não, os meus filhos precisam estudar, eles só podem fazer o que quiserem, mas eles precisam estudar. Nós estamos na zona rural, nós vamos fazer de tudo para que eles estudem. Então isso é o começo dessa história. Então ali eu vim fazer o meu ginásio aqui numa cidade do lado, aqui, que é chamado Piabiru, e deslocava todos os dias, morava a 2 km da zona rural, vinha caminhando até a rodovia, pegava um ônibus, enfim. Aí quando terminou o segundo grau, ela fez a opção de nós irmos para Maringá. Na ocasião, nós estamos falando de 1992, 93, poucas faculdades, né? Precisava fazer um segundo grau um pouquinho diferenciado. Então eu levantava às 5 horas da manhã, pegava um ônibus, ia para Maringá, às 2 horas da tarde eu estava de volta, aí ia para a roça, trabalhava, estudava à noite, enfim, essa foi a vida. E eu não fazia ideia do que eu ia fazer, mas foi traçado um roteiro inicial. E esse roteiro inicial que a minha mãe, dentro da sua simplicidade, à época, depois ela foi estudar, hoje ela é formada em geografia e tudo mais, mas à época ela teve uma maturidade muito grande, ela e meu pai tiveram um entendimento. E assim, com certeza, o começo da minha história também inspirou os meus dois irmãos, enfim. Foi dessa forma que eu saí para estudar. Entendeu? E daí você faz medicina em Maringá? Faço medicina em Maringá. Eu não passo no primeiro vestibular, né? Também não sabia que ia fazer medicina até 6 meses antes de terminar o segundo grau. Eu pensava em fazer direito, talvez agronomia para voltar à zona rural, né? No entanto, eu tive uma semana, uma professora de biologia me levou a conhecer o antigo Hospital Santa Rita, que hoje é o Bom Samaritano, e eu fiquei na emergência lá uma semana, faltava 2 meses para fazer a inscrição, 3 meses. Eu falei, puxa, mas é isso que eu quero, né? E aí já era um pouco tarde para passar no vestibular, a ocasião, as faculdades, universidades públicas são muito caras, né? E nós não tínhamos nenhuma condição financeira à época de fazer qualquer instituição privada. E também eram poucas e também eram concorridas, né? Enfim, aí eu fiz a Universidade de Maringá, né? Sou da 5ª turma ali da UEM. E aí eu fui convocado para as Forças Armadas, né? É até hilário, porque eu não queria ir e o comandante colocou lá, mas você é voluntário do mesmo jeito, né? Enfim, aí eu servi a Marinha, fiquei 3 meses no Rio Grande, sendo 1 mês embarcado, e 9 meses em Florianópolis. Foi um período fantástico de aprendizado, diminuiu bastante a empáfia do recém-formado, sabe?
Eu acho que ali foi bastante importante. Aí depois eu vim para a UEL fazer cirurgia geral, 2 anos, e depois mais 2 anos de urologia, que também foram grandes surpresas para mim. A decisão de fazer urologia também foi uma surpresa, uma coisa que foi construída ao longo do tempo. E o que trouxe esse fascínio, né? Pela urologia, você consegue medir isso? Consigo. Teve um encantamento de algum professor? Consigo. Foi a temática? Como é que foi isso? A temática. A temática, porque eu havia praticamente decidido ser cirurgião oncológico e estava preparado para passar em qualquer prova, eu imagino. Na UEL não tinha a cirurgia oncológica, eu teria que ir para São Paulo, né, fazer. Minha estrutura estava toda formada e tudo. E eu comecei a analisar. Os tumores urológicos são tumores de bom resultado, entende? E todos eles são cirúrgicos, né? E também tem bastante incorporação de tecnologia constantemente. Basta dizer que agora nós estamos fazendo robótica e tal. Então foi isso. É isso que me encantou na urologia. Foi a temática, né? E principalmente na área oncológica. E quando a gente está falando de tumor urológico, a gente está falando do que exatamente? Nós estamos falando de câncer de rim, adrenal, câncer de bexiga, próstata, testículo e pênis, basicamente. Tem outros mais raros, né? Mas são esses. Né? Todos eles são praticamente curáveis, inclusive alguns curáveis até se detectado no estadio mais avançado. Né? E a próstata é o segundo tumor mais comum, né, dos homens, e a bexiga oscila entre o quarto e o quinto tumor mais comum. Então são doenças bastante prevalentes. Né? E elas têm um fator de risco comum? Ou elas possuem fatores de risco muito diversos entre elas? Totalmente diversos. Totalmente diversos. Totalmente diversos, né? Os dois mais comuns, que é a próstata tem uma ligação muito, agora bem estabelecida com tumores de origem hormonal, né? Então, câncer de mama, o próprio câncer de endométrio, câncer de ovário, tem uma ligação ali genética com o câncer de pâncreas também, né? E câncer de próstata na própria família. Então, esses são os fatores de risco. Tem um fator de risco de precocidade de surgimento, que é a raça negra, surge um pouco mais cedo. Já com relação ao tumor de bexiga, que é uma linhagem totalmente diferente, ele tem 60% a 65% dos tumores de bexiga, as pessoas são fumantes ativos ou passivos e tem uma relação muito forte com o tabagismo. E os outros? O tumor de pênis tem relação com a higiene, né, e com a HPV e com a questão das fimoses, né, não tratadas, né, por uma questão também de higiene. O testículo tem uma relação com criptorquidia, com diferença de temperatura do próprio testículo. Né? É um tumor também interessante porque é inerente às faixas etárias mais jovens, né? Entendeu? E é um tumor bastante curável, mesmo que avançado. E o câncer de rim tem poucos estudos, tem alguma relação com alguma coisa de derivado de tintas, enfim, mas não tem assim, uns fatores de risco muito bem estabelecidos. E dentro desse conjunto, né? Porque é difícil falar, né? Um Sim. conjunto diverso, né? Dentro desse conjunto, imagino que a gente tenha uma série de estratégias de detecção precoce. Sim. Além dos aspectos de prevenção, né? Como você fala, se existem fatores de risco, existem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir, né? Sim. E do ponto de vista de screening, né? Desses casos, quando um homem deve começar a se preocupar, ou não só um homem, né? Quando que uma pessoa, né, deve começar a se preocupar em se tem uma idade, o que precisa ser feito? Bom, dentro dos tumores urológicos, primeiro a gente tira dessa explicação o tumor de testículo, que é de jovens, e aí basicamente é o autoexame, né? O jovem tem que palpar os seus testículos, principalmente no banho, qualquer nódulo ou dor que surgir, que não existia antes, tem que procurar. Os outros tumores, cada um tem a sua maneira de ser descoberto, né? Os tumores de rins, hoje, dificilmente não são descobertos porque as pessoas dificilmente passam 1 ano, 2 anos sem fazer uma ultrassonografia, são encontrados de forma incidental. Tanto que alguns são considerados, inclusive, chamados de incidentalomas, né? Já os tumores de via excretora, especificamente de bexiga, pela hematúria microscópica ou macroscópica, além do fator epidemiológico do cigarro, e aí a gente considera 40, 45 anos a idade para se começar a olhar. A questão da próstata eu deixei por último porque ela é mais polêmica, né? Até porque existe um conflito de entendimento científico mesmo nos colegas da área da medicina da saúde, família e comunidade com a classe da uro-oncologia, né? Onde os americanos conseguiram demonstrar que depois que a gente teve todos os arsenais à disposição, todo o arsenal à disposição para tratar câncer de próstata, não diminuiu tanto a mortalidade com um custo muito elevado.
Tem uma série de vieses esses estudos e por um período agora vários locais do mundo não têm feito screening, né? No entanto, a mortalidade, contrariando tudo isso, aumentou de forma muito assustadora. E então o screening voltou a ter algumas regras, né? A Sociedade Europeia e a Sociedade Urológica, elas são diferentes, tem uma diferença de 5 anos. Ou seja, os americanos começam com 45 anos, os europeus começam com 50 anos. Pode ter a ver um pouco com a raça, a americana tem um pouco mais de negros, né? E se você tem algum risco familiar de tumores relacionados à parte reprodutiva, você puxa mais 5 anos ainda, ou seja, os americanos começam aos 40 e os europeus começam aos 45. No entanto, não vai a vida toda se preocupando com câncer de próstata. Vai até os 65 anos, mais ou menos, 60, 65 anos, que é o período onde o câncer de próstata realmente, se ele chegar a acometer o indivíduo, é o período que ele poderá tirar a vida dessas pessoas. O grande desafio hoje não é descobrir, Marco, o câncer de próstata. O grande desafio é saber o paciente que tem câncer de próstata precisa ser tratado e aquele que não precisa ser tratado. A gente tem feito observação vigilante para muitos tumores de próstata. E aí você vai acompanhando, às vezes você acompanha essa pessoa 5, 8, 10 anos, aí lá na frente ele muda a agressividade, aí você tem que mudar a estratégia. Então você não pode perder o segmento disso. E aí tem uma série de problemas, né? Porque o paciente pode não aceitar ficar observando um câncer de próstata, pode ter a insegurança do próprio terapeuta, o próprio cirurgião, em ficar com aquilo ali olhando, pode ter questões financeiras envolvidas em si. Esse é o grande desafio da comunidade urológica mundial, é saber quem trata e quem não trata, entende? E como é que a gente faz essa pesquisa? Pelo grau de agressividade histológica, né? Mas eu falo da prevenção. Prevenção hoje é basicamente o PSA em algumas situações do exame de toque, né? Você tem que desconfiar se a pessoa tem câncer de próstata. Se o PSA te trouxer essa desconfiança, você não precisa fazer o toque. E se o toque te der a desconfiança, aí sim ele vai ser útil, né? E com isso você vai para uma ressonância magnética, hoje praticamente é o padrão, né? E a ressonância magnética vai trazer o risco daquele paciente realmente ter um tumor e vai orientar a biópsia, inclusive, de uma maneira mais precisa. Mas isso está mudando rapidamente com a presença da ressonância magnética em cada vez mais comum em todos os centros diagnósticos. A tendência é que a ressonância acabe substituindo o exame físico de alguma forma, né? Apesar que eu acho isso uma agressão semiológica, porque quando você faz o exame de toque, você não está observando apenas a próstata, você está observando as doenças orificiais. O tumor de reto é um tumor comum. Quantos tumores de reto na minha vida eu já peguei fazendo exame de toque? Quantas vidas a gente já salvou por conta disso? Então, o exame de toque faz parte do exame físico. Mas existe, assim, uma construção ocorrendo de que o exame de toque para a próstata não haverá necessidade no futuro, uma vez que as ressonâncias serão mais acessíveis e coisa desse tipo. Mas isso é uma coisa para a gente aguardar para ver o futuro. E tem algum tratamento novo surgindo? Para alguns tipos de tumores se fala muito da imunoterapia, né? Tem alguma coisa nova nesse sentido dentro dos cânceres urológicos? Tem. Dentro da doença localizada, o que tem de mais novo é a robótica, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é fantástica, Marco. A cirurgia robótica, ela é um artifício, é um arsenal terapêutico cirúrgico que vai substituir a videolaparoscopia. Vai existir o cirurgião aberto e o cirurgião robótico, essa é a minha opinião. O cirurgião laparoscópico vai desaparecer, não vai haver necessidade. Hoje a cirurgia pediátrica faz robótica, cabeça, pescoço, coração, pulmão, aparelho digestivo, e surgiu na urologia robótica. A primeira cirurgia de grande sucesso foi a prostatectomia radical, onde você preserva praticamente 100% das pessoas a função sexual, né, de ereção, e a função de continência urinária. Então hoje, doença localizada, o que tem de melhor que surgiu? Surgiu bons aparelhos, aceleradores lineares muito bons, mas o que tem de melhor mesmo é a cirurgia robótica. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos o robô aqui no Paraná, nós já estamos com 4 robôs no Paraná, né? Então ela chegou para ficar. Em doença avançada, aí nós temos uma evolução muito grande dos hormônios, da hormonioterapia, mas fundamentalmente a imunoterapia ainda está depois da químio, né? E dentro da químio e da imunoterapia são os grandes avanços da oncologia clínica em relação ao câncer de próstata. De um modo geral, Marco, morrer de câncer de próstata hoje a pessoa tem que se esforçar muito, né? Porque o arsenal terapêutico, assim como na mama,
né? A mama também, nos últimos 10 anos, você deve estar acompanhando, é fantástico a evolução, né? É fantástico. Nós vivemos uma época onde essas duas doenças tão prevalentes têm tantas ferramentas para serem tratadas. Você está na escola desde o começo, né? Você é do primeiro... Antes do começo. Antes do começo, né? Antes do começo. Você participa desde o começo do NDE, enfim, né? Do NAPED no começo, e depois, enfim, sempre esteve muito envolvido na implantação da escola, né? Certo. Que hoje lidera aí o grupo que organiza o internato, né? Que supervisiona tudo isso. Como é que foi isso? Quando você entra, por que você se interessa pela implantação da escola aqui em Campo Mourão? Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo também para eu te explicar isso. Quando eu terminei a residência de urologia, eram 2 anos de cirurgia à época, hoje são 3, e 2 anos de urologia, hoje são 3. O 5º ano meu, eu queria casar e queria morar em Campo Mourão. E aí eu abdiquei de duas ofertas. Primeiro, fazer mestrado na Inglaterra. Eu falei, vou fazer mestrado para quê? Para ir em Campo Mourão? Vou fazer o quê lá? Não tem escola de medicina, não vou dar aula para outra profissão e tal. Ou fazer mais um ano de oncologia. Eu falei assim, mas para que eu vou fazer oncologia, me especializar tanto, se lá não tem um serviço de oncologia? O que eu já sei é suficiente para eu trabalhar lá. Bom, a oncologia veio, 2, 3 anos depois abriu o serviço de oncologia, eu tive que me aperfeiçoar. Enfim, hoje eu toco a oncologia aqui faz quase 20 anos, oncologia urológica. Em relação à escola, quando me dei conta, surgiu essa conversa que ia ter faculdade de medicina e aquela frustração de não ter feito mestrado, de não ter ficado no ensino um tempo, parece que aquilo foi acendendo, sabe? Foi acendendo. Eu gosto muito de falar em público, sempre dei muita palestra, difícil a indústria que eu não fui aqui hoje, dar uma palestra hoje aí em Campo Mourão, igrejas, sou uma pessoa muito presente, sabe, em relação a falar de medicina em público, falar dos benefícios que a medicina pode trazer às pessoas, em especial a saúde masculina. E aí teve então o convite para fazer o treinamento de pós em residência médica, né? Uma pós-graduação em ensino para a residência médica pelo Sírio-Libanês. Era de metodologias ativas, de metodologia ativa. Aí foi o meu primeiro contato, basicamente, que eu tive com a metodologia ativa. Porque eu vi lá quando eu estava saindo da residência na UEL, que estava começando, mas um contato muito, muito simplório. Enfim, aquilo ali me acendeu uma chama que provavelmente tinha sido apagada por uma questão de circunstância do destino naquela época, né? Bom, enfim, aí surgiu a escola, surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, e eu sempre tive na minha cabeça que a medicina de consultório, a urologia tem que compor na minha vida 70% do meu tempo. 30% eu tenho que fazer alguma outra coisa. Até porque para eu estar sempre me alimentando, sabe? É como se eu estivesse buscando motivações. É uma coisa pessoal. Eu trabalhei muito na gestão, né? Trabalhei aí praticamente 9 anos na gestão, sabe? Quase uma década. Aí surgiu a escola. E justamente na época eu estava saindo da gestão. Então parece que foi uma coincidência muito grande. Aí surge a escola. A escola me substitui esses 30% que eu dedicava do meu tempo à gestão, passa a dedicar à escola. E assim, aí eu fui, é um termo chulo, né? Mas assim, foi mordido por essa mosca. E eu adoro ensinar. Tenho prazer, eu gosto de ensinar. Se eu estou conversando com eles numa lanchonete, eu estou tentando ensinar alguma coisa. Eu não só ensino medicina para eles, eu procuro se eles gostam ou não, se eu estou fazendo certo ou não. Eu conto todas as minhas experiências que eu tive na vida. Eu falo para eles de mercado, de trabalho, eu falo para eles de o que eu posso fazer por eles, eu faço, sabe? Dentro da minha limitação, obviamente. Mas assim, e ver essa turma se formando agora, o resultado que teve, porque essa turma, eu praticamente só fiquei 6 meses sem estar com eles, do curso todo, né? Que tive um problema de ordem pessoal e eu fiquei 6 meses afastado, só. Então são 5 anos e meio. Aula de ética, técnica cirúrgica, tal, tudo, né? E aí chega no final, internato e tudo mais. Então ver eles com esse sucesso todo, que ainda não é conhecido à comunidade, mas que virá a ser, né? Assim, é uma satisfação. E eu conheço o coração deles. Você também conhece. A imensa maioria deles tem um coração muito bem lapidado para o bem, né? E eu tenho convicção de que eles farão história, eles deixarão um registro. E isso, eu falei para eles o dia que eles foram me convidar lá para a formatura, eu falei, o dia que vocês estiverem sofrendo, eu vou estar sofrendo com vocês. Mas me permito estar feliz com vocês o dia que vocês estiverem muito felizes, porque eu sei que de alguma forma eu tive com vocês esse tempo todo. Então é uma satisfação. Traz muito significado, né? Muito significado. Assim, eu penso que a minha
Se acontecer do meu envelhecimento, eu diminuir a área assistencial e aumentar a área educacional, não vai ser uma surpresa. Acho que essa percepção, né, da boa formação que eles estão tendo, né, que tiveram, né, porque eles estão acabando, né? Eu acho que isso ultrapassa as fronteiras da escola, né? Você participa muito do serviço, né? Você supervisiona diretamente Sim. no processo assistencial. Sim. Você percebe claramente isso, que os colegas conseguem perceber essa capacidade mesmo que foi desenvolvida nesses alunos. Marco, eu tinha comigo, assim, sempre tive que isso não iria acontecer. Mas o meu termômetro é ver as pessoas que não acreditavam nesse projeto dar a mão à palmatória e dizer, não, realmente deu certo. Porque são críticos. E quando a pessoa tem uma crítica por uma questão de concepção, de pensamento, eu não estou dizendo que é ruim ou bom isso, mas pessoas que não estão inseridas no processo. E quando eles olham essas pessoas, esses meninos se formando, e eles têm olha, realmente é surpreendente. Então, isso para mim é um termômetro. Outro termômetro, eu vejo realmente é no consultório. Nos consultórios, quando a gente está atendendo, né? E também nas questões cirúrgicas, habilidades. Ontem, só para você ter uma ideia, tem um interno fazendo optativo, fez procedimento cirúrgico que residentes de cirurgia não fazem por aí, né? Então, assim, é muito significativo e impactante. Lógico que residência médica tem poucas vagas, mas a aprovação deles em residência vai ser altíssima. Basta ver os concursos que eles já estão prestando, que eles estão passando em praticamente todos os concursos públicos, né? E assim, eles vão surpreender a região. Da mesma forma que quando eles vão para alguns locais fazerem estágio, eles melhoram o atendimento daquele local como aluno, eu tenho convicção de que a saúde da nossa região, de um modo geral, principalmente na base, onde esses atores que são os nossos alunos estiverem preenchendo esses locais, nós teremos inclusive uma melhor de qualidade assistencial desde o atendimento primário. E esse é o caminho para o curso? Começar a ocupar também as cidades vizinhas, nesse sentido de, inclusive, qualificar a assistência, de colaborar, né? É muita presunção a gente achar que a gente vai qualificar o serviço, né? Mas de colaborar com a melhoria e com a assistência. Eu não tenho dúvida disso. Você sabe que eu tenho advogado por isso há muito tempo. Até então nós não precisávamos, porque nós tínhamos todas as necessidades atendidas dentro da nossa própria cidade aqui. Mas a nossa região, ela precisa da escola. E a escola pode precisar da região. É um encontro muito significativo para a região e para o aprendizado. Eu acho que a assistência e a educação, existe já, inclusive, uma ansiedade da população em receber a escola nas suas cidades. Porque, mal ou bem, eles sabem que eu sou professor, que fulano é professor, mal ou bem, muitos de nós trabalhamos na região. E a gente está sempre carregando aluno junto com a gente. Então, e às vezes eles vêm a ser atendidos aqui, e os alunos atendem eles. Então já existe uma receptividade formada, pronta, entende? Não vai haver dificuldade de uma comunidade receber. Nós tivemos algumas dificuldades aqui, porque nós debutamos em Campo Mourão para começar o curso. Existiu dificuldade, existe até hoje, né? Mas esse mesmo processo não vai acontecer nas cidades vizinhas. Ah, mas como você vai botar um internato numa cidade de 10, 15 mil habitantes? Mas não tem nenhum problema fazer isso. Até porque o apoio pedagógico nós vamos estar dando daqui, né? Então eu acho que a região merece, inclusive, não só comporta como merece, né? E a escola vai se privilegiar bastante disso. E tem uma coisa interessante que aconteceu, né, Eufânio? Porque eu acho que a implantação da escola de fato, ela trouxe colegas para cá, Sim. né? Colegas muito interessantes, né? Sim. Com muita capacidade, que talvez não teriam sido atraídos para Campo Mourão se não fosse pela própria escola, que às vezes vieram, né, compor tempo, né? Tinham vontade, assim como você, de ter uma vivência acadêmica e acabaram vindo. E a gente vê muita gente nova na cidade, né? Hoje, Marco, eu até 8 anos atrás, eu conhecia todos os médicos por nome. Hoje eu não conheço mais. Eu imagino que muito mais que dobrou. E a escola tem o seu papel nisso. É importantíssimo, trouxe muitos colegas. Para começar a trabalhar numa cidade onde não tem uma oportunidade de ir na área educacional, exclusivamente assistencial, existem os grupos corporativos, é muito difícil começar, entende? Enquanto que tem a escola, é um salto para você começar, né? Então esse é um aspecto. Mas, Marco, eu quero dizer uma outra coisa para você, é o seguinte, e para todos que vão nos ouvir. O curso de Medicina em Campo Mourão é um patrimônio dessa região. É incontestável.
Aconteça o que acontecer, é um patrimônio. A população tem muito orgulho da escola. Independente do que um gestor A, ou B ou C participe ou não participe, ela tem orgulho da escola. Porque sempre foi uma região carente de representatividade, entende? Então a população, ela quer a escola perto dela. Essa população que eu estou falando é um horizonte de 350 mil habitantes, que é a nossa Concan, entende? Então é um patrimônio da região. E a melhora da qualidade assistencial, com a vinda dos novos médicos, com os programas que o Integrado desenvolve, que a faculdade desenvolve, a própria Santa Casa entrou nesse contexto até esse momento. Então, as residências médicas surgiram por causa da escola. O impacto da presença da residência médica nos 2 hospitais, agora o 2º hospital também com bastante vagas, ele é fantástico. Nós passamos por crises financeiras na instituição Santa Casa, que não é segredo para ninguém, graças à presença da residência médica, senão não passaria. O hospital já teria fechado. Os hospitais já teriam fechado. Então, tudo isso é fruto do quê? É fruto de uma vinda de uma escola de medicina. Já perdi as contas, quantos de nós já somos mestres, antes não tínhamos mestrado? É uma outra maneira de encarar tudo, né? Eu percebo assim que as escolas secundaristas nos chamam muito agora para dar aula, para falar dos cursos. É muito interessante isso. Nos consultórios privados, nós somos abordados frequentemente por pais, querendo saber da escola. Então, quer dizer, é um patrimônio construído e só tem 6 anos. Né? Só tem 6 anos. Parece que tem uma eternidade, mas só tem 6 anos. E são residências potentes, né? São residências potentes. Os residentes têm saído bem, né? A residência já tem 9 anos, né? E sim, o curso de medicina tem 6 anos. Excelente. Eufânio, o que é off-label para você? A gente sempre, né, infelizmente o tempo vai acabando, né? A gente tem aqui um certo controle, né, desse tempo, até para que todo mundo possa acompanhar de casa, né? E manter um nível de atenção, né, que a gente falou tanto sobre isso do ponto de vista educacional, né? E o que é off-label para você? Marco, primeiro eu acho que o off-label é uma inovação que dá uma visão de que essa escola pensa em coisas novas. Enfim, é mais uma ferramenta que faz dessa escola ser diferente. E eu me sinto orgulhoso de ter essa ferramenta aqui dentro, independente de eu estar aqui não, porque está inserido num processo onde eu estou inserido, né, que caracteriza essa escola com esse patrimônio que eu disse. Agora, para mim, pessoalmente, é uma oportunidade, né, é uma maneira de eu estar conversando com os alunos, como eu te disse durante a nossa conversa. Eu adoro falar com eles, e aqui eu não vou estar falando só com um, vou estar falando com vários, né? E o que eu estou falando é muito do meu coração, realmente, as experiências vividas e tudo mais. Então é uma oportunidade de estar com eles. Sem dúvida nenhuma, traz uma visibilidade, mas isso não é o mais importante. O mais importante, realmente, é estar inserido nesse processo, poder estar dialogando com esses alunos. Com certeza, os alunos das primeiras turmas vão estar assistindo isso aqui, vai ter uma visão, vai poder deixar a imaginação correr um pouco mais, saber como é que vai ser lá na frente e tudo mais. E aguçar a eles o desejo de ser médico. Eu agradeço muito a sua presença. Você quer deixar alguma última mensagem, alguma coisa? Primeiro eu queria agradecer a você, tá? Como coordenador desse curso, você ajudou a construir isso aqui. Sem você não teríamos sido elencados individualmente para estar nesse processo tão significativo. Então você, Marco, é uma pessoa bastante importante nesse processo todo, e você sabe disso, e toda a comunidade acadêmica sabe, né? Segunda coisa que eu quero dizer é aos alunos. Se você vai fazer medicina cujo foco é exclusivamente financeiro, alguma coisa está errada. Primeiro, que o mercado vai estar muito difícil. E segundo, que você não vai fazer bem feito. E terceiro, que você vai trazer consequências para você, que você vai correr muito atrás do dinheiro, você não vai desenvolver sua família, você não vai ter o tempo, você não vai conseguir fazer nada de bom na sua vida, vai morrer cedo, vai adoecer, vai fazer alguma coisa diferente, que não a medicina. Segundo, faça a medicina com o sentido de servir. Você não precisa não precisa atender exclusivamente esse paciente público para servir. A maneira de você cumprimentar um doente ou um paciente na sua clínica privada já significa servir, né? As pessoas são carentes de carinho, são carentes de um abraço, são carentes de um sorriso, de um olhar. Terceiro, enquanto estiver vivendo a medicina, sejam acessíveis, né? A fugir dos pacientes não faz parte. Não faz parte. Isso é polêmico. Muitos colegas pensam diferente. Eu não. Eu acho que o médico tem que ser acessível. Não quer ser acessível, tira férias. Se não, seja acessível. Nós vivemos numa cidade pequena ainda. Nós não estamos numa capital. As pessoas precisam de nós. Muitas especialidades têm 1, 2 só, 3.
se não consegue esse acesso a gente, e agora nós temos toda uma estrutura, residência médica, colégio, faculdade, é possível ser acessível, né? E a quarta coisa, mensagem para vocês, quando vocês tiverem um insucesso assistencial, e se vocês não estiverem sofrendo por isso, alguma coisa está errada. O dia que você parar de sofrer, tem que parar com essa profissão. Vai para outro ramo, muda alguma coisa. É isso. E que Deus abençoe a todos nós. Isso aí. Eu quero agradecer muito, uma honra tê-lo aqui. Acho que não tem jeito melhor de terminar do que com as suas recomendações, né? Então, o Off-Label é isso. Eu espero que você possa nos acompanhar e que faça companhia, né, pra gente daqui a 15 dias no nosso próximo encontro. Até logo.